Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Hoje estamos com um quadro especial, Personalidade em Destaque. Mas você acompanha aqui no nosso programa sempre vários programas, vários programetes e várias dicas. Dicas de trânsito, dicas sobre empreendedorismo, dicas também sobre oratória e comunicação. Enfim, aqui você tem a informação que você busca conosco através também dos conselhos comunitários de segurança, associações de moradores, enfim. Hoje, então, como falei, estamos no quadro especial Personalidade em Destaque e a nossa personalidade é da área de instituição de segurança. Olá, Tenente Coronel Matheus Muniz Corrandini. Tenente Coronel Muniz, isso. Comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Olá, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, dona Salete. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Galega. Um prazer aqui estar, e uma honra também a gente estar participando do programa para falar um pouquinho mais sobre a nossa carreira, sobre o Corpo de Bombeiros aqui, presente aqui no 3º Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau. Que maravilha! Para nós começarmos então, já que o quadro é especial, para conhecer um pouquinho o profissional, né? Hoje o senhor comandante, desde janeiro, assumiu aqui em Blumenau, o 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau. Então, gostaríamos de saber um pouquinho, e a nossa pergunta sempre inicial é: quem é Matheus Muniz Corrandini, né? Corradini, isso. Bom, é uma pergunta um pouco complexa da gente falar sobre nós mesmos, né? Verdade. Comentar, mas, assim, particularmente falando, eu me considero uma pessoa simples, né? Sou casado, tenho 3 filhos, minha formação é na área de educação física, na área civil, antes de entrar no Corpo de Bombeiros, fiz pós-graduação na área, trabalhei brevemente como professor colaborador também na UDESC, na graduação de educação física, e tinha a pretensão inicial de seguir carreira acadêmica, né, nesse momento, mas surgiu a oportunidade do concurso público do Corpo de Bombeiros. E felizmente, né, acabei ingressando ali em 2006, início de 2006, como aluno soldado, né, ainda na carreira de praça do Corpo de Bombeiros. E logo em seguida tive outra oportunidade num concurso do curso de formação de oficiais, onde também consegui passar. E aí fiz academia e me formei ali no ano de 2009. Então, de início, essa é a minha história momentânea aqui dentro da corporação. E nessa trajetória em relação ao Corpo de Bombeiros, né? Quais foram os desafios? Bom, a atividade do Corpo de Bombeiros ela é extremamente nobre, né? Pelo fato de a função fim é proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Mas, de qualquer maneira, essa missão ela traz uma grande responsabilidade. Né? Todos os bombeiros, quando iniciam suas carreiras, fazem o juramento de proteger a vida dos outros, mesmo com o risco da sua própria. Então é muito nobre isso, mas é muito, de certa forma, muito complexo, né, a gente lidar com isso no nosso dia a dia. Em determinadas situações, tomar decisões, né, numa determinada ocorrência, se é uma situação que traz um risco ainda aceitável para que a gente possa atuar, mesmo com certo, vamos dizer assim, é um risco aceitável, existe o risco, mas a gente aceita porque faz parte da profissão. E só que em algumas situações, infelizmente, alguns bombeiros acabam, né, até tombando em serviço pelo fato de se arriscarem demais nessa profissão. Então, esse é um grande desafio, né, a gente lidar com esse risco de morte, né, em nossos serviços, principalmente operacionais, né, e por outro lado também, os desafios como no caso aqui de comandante, né, como gestor público, né, a gente tem uma grande responsabilidade como administrador público e saber que a gente tem um dever de prestar um serviço de excelência à comunidade, né, então fazer de tudo que estiver ao nosso alcance dentro dos limites da legalidade, né, para que a gente possa prestar esse serviço com excelência à população. Então, o senhor iniciou as suas atividades ligadas ao Corpo de Bombeiros quase 20 anos atrás? Isso. 18 anos. E nesse espaço de tempo, onde atuou? Bom, eu iniciei a minha carreira em Florianópolis, né, onde trabalhei no 1º Batalhão. É natural de lá? Eu sou natural de lá.
Então, nesse momento, eu trabalhei lá por cerca de 5 anos no primeiro batalhão, que é o batalhão que é responsável pela área da capital. Depois desses 5 anos, trabalhei por mais 3 anos no centro de ensino, que é a Academia de Bombeiros, onde foi uma experiência bem interessante, assim, a gente conseguir conhecer muita gente da nossa corporação, nosso público interno. E logo em seguida tive uma breve passagem pela Defesa Civil do Estado, por 4 meses ali, mas também foi uma experiência que realmente foi agregadora. Eu tive um conhecimento de uma instituição fora do Corpo de Bombeiros. E depois, vamos dizer, por último, né, trabalhei por 6 anos e meio no 5º Batalhão, com sede em Lages, que abrange toda a Serra Catarinense, onde lá também nos últimos 2 anos exercia a função de comandante daquele batalhão. E agora em janeiro vim para cá, né, para comandar o batalhão de Blumenau, que é responsável pela região do Vale Europeu, não só Blumenau, né? Isso quer dizer que atendem quantos municípios? Aqui, o 3º Batalhão atende 14 municípios da região do Vale Europeu. Certo. Então, comandante Muniz, os desafios profissionais, o senhor falou de alguma coisa, mas qual que é os seus desafios pessoal? Bom, eu acho que eu encaro sempre com qualquer mudança que nós temos na nossa carreira, e a nossa carreira tem muitas mudanças, né? Como uma forma também de oportunidade de aprendizagem. É natural que mesmo que seja um outro quartel é igualzinho àquele quartel anterior que eu trabalhei. Não, sempre tem suas peculiaridades. Nós trabalhamos com diferentes realidades, né? A Serra Catarinense é completamente diferente da região do Vale Europeu. Então a gente tenta se adaptar, então exige uma adaptação nessa nova realidade e uma oportunidade que eu vejo sempre de aprendizagem. Olha, tudo que eu puder realmente enriquecer a minha carreira com conhecimentos novos e tal, eu acho que é benéfico, porque a tendência é, com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a tendência é que no próximo desafio que surgir pela frente, a gente vai exercer com mais qualidade, porque a gente vai estar mais bem preparado para isso. Vamos dizer assim, qualquer carreira, de certa forma, as experiências que a gente vai adquirindo vão servir para algo ali na frente. E quais são as principais funções de um comandante? Eu vejo que o comandante ele é o principal gestor de pessoas que ali trabalham, né, e gestor dos processos que ali ocorrem. Então, muita gente enxerga o Corpo de Bombeiros de uma maneira até mais romantizada, né? A função de bombeiro é muito nobre, sim, mas tem desafios, é uma instituição pública não vou dizer como qualquer outra, mas semelhante às outras. Nós temos licitações, processos licitatórios para adquirir alimentação, equipamentos, viaturas. Então, tudo passa, como qualquer outro órgão órgão público que precisa fazer suas aquisições. Então tem toda uma burocracia envolvida nisso. O nosso serviço, por ser emergencial, um serviço que não para, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então tem que ter um cuidado redobrado para que os equipamentos essenciais, para que os materiais essenciais não faltem, porque o serviço do bombeiro não pode parar. Então saber, eu não posso simplesmente falar assim, vou desligar agora sexta-feira e na segunda eu retomo isso. Não, muitas vezes a gente tem que ficar pensando, fica com aquela situação martelando na nossa cabeça durante o final de semana, porque precisa de uma resolução rápida. Né? Então, esses desafios que surgem por ser uma instituição pública que tem serviço emergencial, a população não quer saber se um caminhão do quartel de Blumenau está quebrado. Se precisar dele, ela precisa de um caminhão para dar uma pronta resposta quando ela precisar. Então a gente tem esse cuidado e essa responsabilidade para que o serviço realmente não pare. Maravilha. E as atividades hoje dentro do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, já que o senhor está um semestre, um pouco, Isso. né? Como está sendo, digamos assim, quais são os desafios também dessa localidade por atender toda uma região? Uhum. A região aqui de Blumenau, aqui do Vale, ela é reconhecidamente uma região que é afetada por enchentes. Né? Eu estou iniciando a vivência dessa nova realidade agora. Claro, já passei por enchentes, mas não por uma região que, de certa forma, com certa frequência é afetada por enchentes. Às vezes algumas piores, outras nem tanto, né? Então, assim, esse é um dos desafios que eu tenho, que a gente colocou já como metas, de realmente investir muito nessa área para que a gente esteja cada vez mais bem preparado para atender esse tipo de desastre natural, que ocorre aqui com certa frequência aqui na região. A gente espera que não ocorra, mas infelizmente a gente sabe que em um momento ou outro vai ocorrer. E é melhor até pensar dessa forma. E pensar no momento de tranquilidade
em se preparar bem, em adquirir materiais, equipamentos que podem ser utilizados nesse tipo de sinistro, né? Para que a gente esteja realmente pronto e apto a dar o melhor atendimento possível para a população quando estiver passando por uma situação como essa. E eu vejo também assim como um desafio, assim, ou como meta de planejamento meu aqui na região de realmente dar uma estrutura melhor na medida do possível com os recursos que temos à disposição para que a gente consiga atender com melhor qualidade. Porque, sim, um caminhão mais novo, uma ambulância mais nova, equipamentos mais novos ofertam, obviamente, com ser humano, com um profissional operando tecnicamente, mas ofertam um serviço de melhor qualidade, né? Então eu penso assim, e esse é o papel do gestor também, em ofertar condições melhores para o seu efetivo interno para que o serviço saia melhor lá na frente. Que maravilha! Gostaríamos também de saber, neste ano, quais foram as conquistas e quais são os projetos, né, pretendentes aí até o final do ano e durante a sua gestão. Bom, 6 meses, assim, a gente... É natural que você não vai assim, mudar o mundo, né, em tão pouco tempo. Com certeza. Né? Mas algumas aquisições já estão sendo realizadas. Como falei para a senhora, a administração pública ela tem toda uma burocracia envolvida. Então, muitas vezes, o seu trabalho que está sendo feito no dia de hoje... Vai refletir lá na frente. Ele vai refletir, muitas vezes, daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Sim. Porque muitas vezes um processo licitatório inicia, aí depois tem que se legalizar o uso de uma viatura nova e assim por diante. Então, a gente trabalha pensando não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo também. Sim. Então, eu penso, a gente já tem um planejamento de aquisições, principalmente aqui pensando em Blumenau especificamente, né, para dar os equipamentos de proteção individual de maneira individualizada, para que todo bombeiro tenha realmente o equipamento individual completo, seja para atuar em enchentes, seja para atuar em combate a incêndio, seja para atuar em resgates, né? Seja para que esse equipamento seja, vamos dizer, seja carregado com esse bombeiro por vários anos e, de certa forma, promova uma melhor qualidade no serviço prestado. Então, isso é uma meta que a gente pensou em realmente investir no bombeiro de maneira individual em equipamentos, né? De proteção, principalmente. E, obviamente, que a gente pensa assim na renovação da nossa frota, porque o bombeiro... Quando a gente pensa em bombeiro, geralmente a gente vê no imaginário popular o caminhão de incêndio, né? Mas um caminhão de incêndio, ele custa muito caro. Hoje um caminhão desse aí custa lá em torno de R$1,5 milhão. Então isso muitas vezes a gente precisa economizar. E tem um planejamento. Tem planejamento para que a gente possa economizar às vezes em 1, 2 anos para que a gente possa comprar lá na frente, né? Mas sempre pensando também não só nessa parte material, mas na parte de capacitação também, que isso já está sendo realizado, isso de acordo com o planejamento que foi feito no ano passado, para que os treinamentos ocorram anualmente, que os treinamentos voltados à comunidade também ocorram, como é o caso dos projetos do Bombeiro Mirim, projeto Golfinho, que são realizados com o público infantil, continuem sendo trabalhados ao longo de todos esses anos aí. Que maravilha! Nós estamos chegando ao finalzinho, mas a gente vai ter mais oportunidades de falar, né, de vários setores dentro do Corpo Bombeiro em Blumenau em especial, mas a gente gostaria de ter a sua opinião sobre como a comunidade pode melhor contribuir com as ações do Corpo Bombeiro. Sim, é uma pergunta bastante importante. Primeiro, né, o bombeiro ele existe para atender emergências, né, para atuar em emergências, necessidade de socorro. Obviamente que a gente não torce para que ocorram esse tipo de situação, né? Então, quanto mais as pessoas evitarem riscos desnecessários, por exemplo, se eu for fazer uma trilha, é bom eu estudar essa trilha antes de eu realizá-la, não simplesmente me aventurar numa região desconhecida que eu possa me colocar em perigo. Da mesma forma, se eu vou tomar banho em um local, eu preciso saber se esse local oferta segurança. Se eu vou frequentar muitas vezes uma boate, vou num clube noturno, alguma coisa dessa natureza, um estabelecimento dessa natureza, eu preciso saber se aquele estabelecimento ele oferta as condições de segurança contra incêndio e pânico, né? Para que se acontecer alguma coisa, vamos dizer assim, os danos sejam minimizados, né? E os prejuízos que seja a questão de vítimas seja minimizada. Então, existe sim uma responsabilidade compartilhada com a população para que para que coisa melhor a gente falar sobre o trânsito. Se a pessoa evita trafegar em alta velocidade, se ela evita trafegar ingerindo bebida alcoólica, ela, de certa forma, se ela evitar todo esse tipo de risco, dificilmente
acidentes de trânsito podem ocorrer, excesso de velocidade. Então geralmente a gente percebe que esse tipo de sinistro, esse tipo de ocorrência ocorre quando existe algum erro humano. É natural que existam erros. A gente sabe que todos nós vamos errar em algum momento. Mas eu não preciso potencializar isso. Então as pessoas podem sim pensar de maneira preventiva para que evitem se colocar em risco desnecessário. E por último, eu acho que é bastante importante falar também que as pessoas tenham consciência que o serviço do Corpo de Bombeiros é um serviço de emergência. Então muitas vezes um caso que não é uma emergência, por exemplo, às vezes eu estou me sentindo mal em casa, estou com febre, uma dor de barriga, essa pessoa ela pode muitas vezes se deslocar até o posto de saúde e receber um atendimento adequado lá no posto de saúde. Antes de deixar ficar crítico. Antes de ligar para o telefone de emergência 93 para que ela consiga ser atendida pelo Corpo de Bombeiros para ser conduzida até o hospital. E muitas vezes a gente acaba nesse círculo vicioso até comprometendo um pouquinho o sistema de saúde. Né? Então, porque essas pessoas, às vezes, elas deveriam ser atendidas numa unidade básica e elas acabam indo para uma emergência que pode estar até superlotada. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de que, ao meu caso, poxa, mesmo passando mal, eu sei que questão de saúde ela requer atenção, mas se eu sei que eu posso ir pegar um ônibus ou de carro próprio, ir até um local e receber o atendimento lá, ela vai evitar um problema maior para o sistema como um todo. Muito boas explicações. E as pessoas, quando precisam do Corpo de Bombeiro, quais são os pontos mais importantes? Tipo assim, em que momento que pode se estar acionando o Corpo de Bombeiro? Bom, o bombeiro ele atua em diversos tipos de ocorrência, né? Nós temos os combate a incêndio, né? Que isso pode ocorrer em residências, em veículos, em vegetação, que o bombeiro realmente vai atuar. É a corporação que está associada a esse tipo de situação, né, esse tipo de ocorrência. Nós temos os acidentes de trânsito que necessitam resgates, salvamentos. Por quê? Muitas vezes a pessoa que é atropelada, uma colisão entre carros, entre veículos, né, carros, motos, ônibus, etc. Muitas vezes precisa de uma intervenção do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate daquela pessoa que está machucada. Né? Então, pessoas que estão feridas, pessoas que estão necessitando de socorro. Olha, eu não consigo sair dessa situação sem um socorro especializado. Então sim, o Corpo de Bombeiros ele pode sim atuar. Eu estou perdido numa mata, preciso de apoio, o Corpo de Bombeiros pode atuar. Então são vários os tipos de situação em que o bombeiro realmente atua. Atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, combate a incêndio, salvamento aquático, né, o salvamento subaquático, inclusive também questão de mergulho. Então são tipos de situação que o bombeiro ele atua, fica difícil até a gente listar tudo que o bombeiro pode fazer, mas é aquele tipo de socorro especializado que as pessoas verificam, olha, é uma emergência. Tem que ser uma emergência. É uma emergência, eu preciso de alguém que me ajude aqui para sair dessa situação ou para que me ajude, né, porque eu necessito de socorro. É diferente, por exemplo, o seguinte, olha, eu deixei a minha chave dentro do carro. É uma emergência para aquela pessoa? Mas será que realmente... ou trocar o pneu de um carro, né? Eu estou banalizando uma situação corriqueira aqui, mas que não é o caso do atendimento, mesmo sendo um socorro, mas não é o bombeiro que vai fazer isso. Sim. Né? Então tem que saber muito bem diferenciar o que é exatamente, emergência. E o contato daí? O Corpo de Bombeiros ele atua através do telefone 193, né? O telefone de emergência, e a gente pede para que a população respeite e utilize esse telefone realmente quando precisar de socorro. Quando eu preciso muitas vezes de uma informação, eu posso ligar no Google, nós temos ali o número dos quartéis, os números fixos, que a pessoa pode ligar e pedir informação. Então o número de emergência realmente é para quando eu estou realmente precisando de socorro. Então é para que diminui, vamos dizer assim, o congestionamento da linha telefônica de emergência. Boa dica. Exatamente. Então, queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui, bem esclarecedora. Claro que a gente teria muita coisa para falar. Sim. E com certeza a gente volta a fazer esse contato para a gente explicar alguns setores e alguns temas mais importantes. Queremos agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. A gente já percebeu que nesse primeiro semestre, né, se dedicou bastante e realmente está à frente como se fosse a sua casa, porque mesmo Sim. que é de Floripa, a gente percebe assim a sua dedicação. E também quero agradecer em nome dos Conselhos Comunitários de Segurança que a atenção está sendo muito especial, e para nós que também fazemos um trabalho de voluntariado, é importante a gente ter esse contato mais estreito com o Corpo Bombeiro. Muito obrigado, Dona Salete, pela oportunidade. Só deixar
bem claro para a população, né, que o Corpo de Bombeiros, assim como as demais instituições de segurança, né, são instituições sérias que se preocupam realmente com o bem-estar, com a segurança, com a qualidade de vida das pessoas, né, para que a gente possa ter ordem, né, em nossa sociedade, e que as pessoas, quando realmente necessitar de socorro, o bombeiro vai estar à disposição para prestar esse socorro. Suas considerações finais e encerrando aqui a programação, mais uma vez agradecendo a sua participação. Bom, para mim, eu sei que foi um programa que foi voltado, né, mais para minha pessoa, né? Justamente. Ou, talvez questão pessoal, profissional, né? De certa forma, me honra realmente a oportunidade de trazer um pouquinho mais sobre a minha história aqui dentro da instituição. Eu vejo que, não só eu, mas eu me sinto muito privilegiado por trabalhar dentro da instituição Corpo de Bombeiros. É uma instituição muito séria, eu conheço muitas pessoas dentro e vejo o quanto que as pessoas realmente são vocacionadas a trabalhar nessa instituição. Eu já vi pessoas saírem da instituição Corpo de Bombeiros, mas eu nunca vi alguém para fazer outra coisa, né? Trabalhar em outro ramo, em outra carreira. Mas eu nunca vi as pessoas que saem falarem mal da instituição. Então realmente é sinal de que é uma instituição que tem valores muito sólidos, valores muito nobres, e que me enche de orgulho, né, tá fazendo parte e representando aqui essa instituição que é o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Muito obrigada, agradecendo a sua participação aqui, a gente parabeniza todo o teu staff, né, que atende tanto ali na administração como também toda a corporação. Tá bom, muito obrigado, Dona Salete, uma boa tarde a todos. E você não saia daí porque a gente tem mais. Olá, estamos retornando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência e convidamos você, que é o nosso amigo, que é a nossa amiga, telespectador que acompanha o nosso programa, para acessar o nosso canal de WhatsApp através do QR Code que está sendo colocado na tela. Você que acompanha o nosso programa, você que participa, que é liderança comunitária, pode ingressar no nosso canal de WhatsApp. Acesse o QR Code e você participará do nosso grupo Ação e Cidadania na Comunidade. E você ficará mais pertinho de nós. Lá você receberá as informações sobre o programa, as atividades, os links das entrevistas que realizamos e também atividades que estaremos realizando e os eventos que nós estaremos promovendo. Você fará parte da nossa comunidade de WhatsApp, amigos e parceiros do nosso programa. Participe, acesse o nosso canal através do QR Code que está na tela. Na sequência, você acompanha o vídeo Informe Comunitário com a participação dos Conselhos Comunitários de Segurança. São as reuniões realizadas pelos conselhos que tiveram a sua posse nesse ano. É um registro das atividades e em breve teremos a participação dos seus presidentes aqui no nosso programa. E logo após teremos também as dicas, dica de trânsito, dica de comunicação e oratória e a mensagem do dia. Você não saia daí, fique aí e acompanhe agora então o informe comunitário no vídeo que estaremos apresentando a seguir.
Thank you.